8 segundos para o encerramento, quando agora ninguém mais consegue conter o entusiasmo da torcida. O juiz me parece que desistiu. A quadra está cheia de serpentinas e confetes. Esse documentário não tem fins lucrativos. Pretende apenas relembrar e enaltecer as enormes conquistas do basquete brasileiro. Quem é apaixonado pelo basquete sabe que não importa se não tem mais ninguém na quadra. Cada jogada, cada passada, cada arremesso, tudo se passa em perfeição na nossa cabeça. Somos capazes dos lances mais difíceis, dos arremessos mais inusitados, das jogadas mais precisas. Quicamos, respiramos e não há um arremesso que a gente erre. Até o impossível, de repente, parece não ser. Mas nem todo grande atleta sabe todas as impossibilidades que grandes atletas brasileiros superaram um dia no passado. Bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia. Meu nome é Luiz Cláudio Menon. Comecei a jogar basquete porque eu menti a idade para mais. E eu imaginava jogar com Amaury, com Vlamir, com Algodão, Edson, Valdemar, que era o time titular de 59. Quando você vai estudar o que era aquela seleção, é ver que, por exemplo, o Vlamir, quando ele foi convocado, ele foi chamado com 17 anos de idade. E o Amaury são conterrâneos, né? Vieram da Praia Grande, né? Amigos desde antes da seleção brasileira, também tinha mais ou menos a mesma idade. Né? E nós tivemos um técnico que eu não quero desprezar os técnicos que virão daqui para frente, mas tivemos um técnico chamado Togo Renan Soares, que aliás era técnico de futebol, que ele foi campeão no Botafogo numa época áurea, que em 1954 já foi vice-campeão do mundo no Rio de Janeiro. Era uma boa geração, só que o Canella fazia os caras repetirem 1 milhão de vezes cada jogadinha dele. E ele tinha uma estratégia fora do comum que ele usou o tempo todo enquanto ele foi técnico. Ele sabia mesclar o jovem, o energizado, o revelação com pessoas mais veteranas. Veja que em 54, Vlamir e Amaury, que deveriam se tornar os grandes jogadores do Brasil nas décadas seguintes, tinham 17 e 18 anos, mas jogaram com Algodão, com o Bangelim, com seus 26, 27 anos. Em 59, quando o Brasil foi campeão do mundo em Santiago, apesar de ter lá uma derrota, teve um problema político com a União Soviética e com a Bulgária, mas isso não importa, não quiseram jogar, perderam os pontos. Mas nós estávamos em segundo lugar, ficamos em primeiro. Ele usou o Valdemar, que tinha 19, 20 anos. Ele usou o Mosquito, ele usou o Jatir, ele usou o Rosa Branca. Eu acho que daí saiu essa seleção vitoriosa. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço.
Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança, rebuzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. O Paulista, eu nasci em 1938, na cidade de Catanzaro, na Itália. E comecinho de 39, com a guerra, aquelas coisas ruins que tinha na Itália, a família do meu avô juntou todo mundo e veio embora para cá. Meu avô era agricultor na Itália. E um dia, com 15 anos, eu nadava no clube e fui nadar. Cheguei lá, estava fechado para a limpeza da piscina. Aí eu fui na quadra, porque a quadra era perto da piscina. E na quadra tinha uns meninos jogando, eu entrei na quadra para jogar também, jogar bola na cesta. E como eles estavam pulando para tentar bater na rede, eu pulei para tentar bater na rede, só que a minha mão foi no aro. E aquilo era um absurdo. 1955, um moleque de 15 anos batendo no aro. Isso era um absurdo no mundo inteiro. Normalmente o cara cresce depois, fica forte e tal, então já é grande. Eu não era muito grande, tinha 1,86 m, mas pulava muito. Como é que o basquete entrou na minha família? Hoje, a família Machado é uma família de basqueteiros. E tudo começou por influência da geração do meu tio, meu pai. Mas o meu tio primeiro... Meu pai contou uma história muito legal, cara, que ele falou que eles faltavam aula. Isso não é tão legal, né? Eles acabavam matando a aula para ir pro Maracanãzinho para ver o treinamento da seleção brasileira. É lógico que eles estavam nos jogos também. Mas, assim, a influência que essa geração de Vlamir e Amauri e companhia tiveram na geração do meu pai, meu tio, e aí, consequentemente, nas gerações futuras, é difícil você medir, né? É difícil você entrar na cabeça daquele garoto que estava lá na arquibancada do Maracanãzinho e entender o tamanho que aquele Mundial teve para essa geração. Então, a partir dali, acho que o meu tio começou a levar o basquete de uma forma mais séria e aí eu cresci já com a vivência do basquete. Eu nasci numa casa de que se falava de basquete, de que se frequentava ginásio. Meu pai era jogador. Meu pai não chegou a ser o nível do meu tio, que foi medalhista olímpico, mundial, com essa geração, né? Eu sou o Sérgio, já te falei, né? Mas eu gosto muito de lembrar aqueles tempos. Então eu vou gostar da conversa. Eu me criei numa época que o Brasil tinha sido campeão mundial em 54 no Maracanãzinho, num mundial que não era um mundial, mas era um campeonato mundial, assim foi vendido, né? Em 59 o Brasil foi campeão do mundo. Em 63 o Brasil foi campeão do mundo. Em 67 foi terceiro, em 70 foi vice-campeão do mundo. Então, quando a gente chegou, o Brasil tinha um basquete que a gente aprendia por osmose. Só de estar ali no meio daqueles caras, você estava melhorando sem sentir. E aí eu cito sem Vlamir, Amauri, Rosa Branca, Vitor, Jatir, Menon, Edivar, e mais um monte desses. A dificuldade é tão grande de um pódio numa Olimpíada ou no Campeonato Mundial. Esse ano completa 60 anos do último pódio do Brasil numa Olimpíada. Foi em 64 que o Sérgio foi medalhista olímpico em 64. Em 78 nós fomos em terceiro lugar nas Filipinas, isso faz 46 anos atrás. Então você imagina 46 anos, 60 anos, é uma coisa que para nós antigamente era corriqueiro você ficar entre os três primeiros. Sim. Certo? Nós tínhamos a Rússia, Iugoslávia, Estados Unidos, certo? E nós. Ou nós, Estados Unidos e Rússia, alguma coisa assim. O Vlamir e o Amauri Passos, no Chile, diante de uma torcida chilena que tinha visto o Brasil ser campeão mundial de futebol um ano antes. Catalota no centro da cancha, domina Orlando, Santana Carão, enfiou, caiu, Maracanã, bandeiras do Brasil defraudadas em nós.
Saltados e saltados pelos flecos. Para os dois, meus amigos. Saltamos o nosso débito para com a torcida do Brasil. Aí está a vitória máscula conseguida. Né? E criou-se um ambiente todo hostil, todo nervoso, todo violento para aquela final. E o jeito que o Brasil tratou aquele jogo, o jeito que o Brasil se impôs com garotos, né, que não tinham completado ou recém-completado 18 anos de idade, enfrentar essa torcida e ganhar o título é um mérito indiscutível, um mérito inquestionável. Com 22 anos eram bicampeões mundiais. Então são realidades completamente fora do usual, né? A gente vê jogadores no ápice da carreira com 25, 26, 27 anos, eles muito antes disso, da mesma geração, no mesmo lugar, vindo da mesma região. É uma história muito bonita, né? E eu lembro que eu, garoto, jogando no pré-mirim do Flamengo, as conversas, sempre que a gente se reunia em família, sempre passavam pelo basquete. E era muito legal eu poder presenciar isso. Várias histórias do meu tio contando como é que era jogar naquela época dentro da Argentina, dentro do Uruguai, como que era hostil. E o que ele fazia? Cuspiam nele, ele pegava e secava o cuspe na camisa do árbitro, porque o árbitro também não podia fazer muita coisa. Primeiro o basquete era amador. Nós só assinávamos uma inscrição na federação, pelo clube. E o clube dava uma ajuda de custo que serviu para que eu comprasse os livros de medicina. Então, este fato talvez possa servir até de exemplo para a juventude, que é possível você praticar um esporte competitivo e estudar. Então, toda essa história, naquela época, não podia ser profissional, porque se fosse profissional, o Comitê Olímpico Internacional não deixava você jogar no campeonato amador, porque o esporte era amador. Então não tinha o esporte profissional, só não ser futebol e luta de boxe. O resto tudo era amador. Mas tinha o que eles chamavam na época o amador marrom. Era um profissional marrom, como diziam. Você tinha lá um apoio, uma ajudazinha do clube, mas não era suficiente para você sobreviver. Que era o cara que ganhava, né? Trabalhava, fazia estudo que ele tinha que fazer, mas ganhava um dinheirinho para poder pagar as despesas que ele tinha, até de ir no clube. E isso pagava de acordo com o interesse do clube para o jogador. E para complicar, em 1967, que o Canella fez de tudo para eu ir no Mundial do Uruguai, eu assumi um cargo numa escola de Bauru, que é uma cidade do interior, onde eu dava 2 dias de aula. Se eu fosse 20 dias, 30 dias jogar basquete, ia ficar 20, 30 dias sem aula. As pessoas, eu resolvi uma decisão difícil, não ir na seleção, mas continuar dando aula onde eu era bem pago. Na realidade, eram essas situações. O próprio Luiz Cláudio Menon, que você entrevistou há pouco e que foi um melhor jogador do Brasil daí para frente, nós éramos muito amigos, e ele um dia me perguntou: vou para a Olimpíada ou não? Estou falando da Olimpíada de 64. Eu falei: por que você está me perguntando? Porque é a 2ª ou 3ª vez que eu vou fazer o exame vestibular e eu não estou passando, mas agora eu estou super preparado. E eu falei: Luiz, se eu fosse você, eu não ia para a Olimpíada, eu entrava na faculdade. Foi difícil. Eu me lembro muito bem do 3º dia de aula. O professor, no final do dia, pede para que nós, alunos, entregássemos um trabalho de estudo no dia seguinte de manhã. E eu fui ao professor e disse: professor, eu jogo basquete e tem um jogo hoje à noite, será que eu posso entregar depois de amanhã? Ele, muito calmo, diz assim: que horas começa o jogo? 9 horas, mais ou menos. E que horas termina? 11 e pouco. Ah, sei. E o que você faz da meia-noite às 6? Bom, aquilo foi um ensinamento, porque foram incontáveis as noites que eu fiquei até 2, 3 horas da manhã
estudando para compensar o tempo que eu destinava ao esporte. O meu nome é Friedrich Wilhelm Braun, apelido de guerra é Fritz. Então eu já fui nadador, já fiz atletismo, joguei voleibol. A única coisa que eu não tinha habilidade era com o pé. Eu não sabia chutar. Então eu comecei no basquete em 57. Eu participei dos jogos de 59, jogos abertos, e o Vlamir era que nem um olheiro do Canela. E eu fui o destaque do basquete. Em 62, eu fui para a Seleção Brasileira de Adultos pela primeira vez, num campeonato amistoso na cidade de Puerto Rico. E dessa seleção, ficaram na Seleção Brasileira eu, o Biratã e o Vitor. Quando eu joguei em 63, é verdade que a gente já se conhecia do sul-americano, eu tinha 21 anos, o Biratã tinha 20, o Menon tinha 19. Então é incrível como nessa altura o Amaury e o Vlamir já tinham 28, 29 anos, então ele sempre soube mesclar. Em 62 teve uma convocação de seleção brasileira e me chamaram. Para mim foi uma emoção muito grande, né? Primeiro de eu ver meu nome lá, né? Eu já estava me destacando, né? Aí fomos para Porto Rico, mas foi um ano que apareceram muitos atletas, né? O Menon, o Bira, e eu, que aí tinha o Benjamin lá do Ceará, perto de Pernambuco, e aí a coisa desandou, né? Lembrei como fiz 2 pontos no campeonato. Exclusivamente 2 pontos no campeonato inteiro. Foi contra a Iugoslávia. Eu entrei, o jogo já estava ganho, mas recebi a bola no lado esquerdo do ataque. Dei uma finta no meu marcador, que era um gigante iugoslavo, e subi para arremessar. E ele subiu junto comigo. E me dá um toco, como se fala, impediu o meu arremesso. Mas no ar, eu pus a bola da mão direita para a mão esquerda e arremessei com a mão esquerda, a bola bate na tabela e entra. Então como foram só esses 2 pontos, eu jamais esqueci. Ele hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época que quando eu joguei não existia. Todos os jogadores sabem arremessar bem de 3 pontos, quando a gente acha só os grandões que jogam bem, os grandões habilidosos, e arremessam de 3 pontos da meio da quadra. Então, na realidade, ele foi evoluindo em regras, ele foi evoluindo em espetáculo, e infelizmente, enquanto na Europa, principalmente nos Estados Unidos, o segundo esporte mais popular, talvez depois do futebol americano deles, é o basquete, aqui, infelizmente, da minha época para de agora, ele foi perdendo espaço, o que é realmente muito triste. Em 1963, o Brasil tinha 2 medalhas olímpicas, 3º lugar, e 2 medalhas de campeão do mundo. Nenhum outro país tinha isso. E nós tivemos no Mundial aqui o Vitor. Jogaram só 6 jogadores todas as partidas, 7. Os outros 5 nem entravam. Era uma outra forma. Não é que o jogo era mais lento, mas era uma outra forma de jogar. Basta dizer que o Vlamir, o Amaury e eu fizemos quase 75% dos pontos. Nós fizemos 450 pontos, 300 e tantos fomos nós 3 que fizemos. Claro, eu, por exemplo, fiz 27 pontos contra a Rússia, um número, não havia ter 3 pontos, era um número extraordinário, quer dizer, foi um jogo da vida do Brasil, é minha. O Vitor foi cestinha em todos os jogos. Toda a bola que ele pegava, tacava na cesta, a bola caía. Aquele tempo não tinha bola de 3, mas ele tacava
10, 12 bolas, fazia 20, 22 pontos. Na época, 22 pontos era muito ponto, porque se fazia 70, 80 no máximo. Quando um time fazia 100, era uma festa. Hoje em dia, qualquer time faz 100, porque tem bola de 3, o tempo mudou e tal. Então, tinha esses jogadores todos. Eu comecei a jogar basquete porque eu morava num bairro chamado Ipiranga, que tinha um clube famoso, Ipiranga, e que tinha um time de basquete feminino. Tinha um senhor que era dono de uma tecelagem, ele montou um grande time do Ipiranga, e naquela época, e você também já pegou essa época, não tinha placar eletrônico, era aquele placar de virar. Eu morava do lado do ginásio, não era sócio, e eu me candidatei a ser o profissional do marcador. Então, se eu faltasse, não tinha jogo, mas eu disse que eu ia em todos os jogos. E teve um jogo entre esse time feminino do Ipiranga, que era o melhor de São Paulo na época, contra um time feminino de Sorocaba. E eram umas meninas que corriam e tal. Eu me encantei com aquele time de Sorocaba. Tinha até um técnico, que hoje já faleceu, evidentemente, chamado Campineiro, que depois até foi um técnico famoso, né? E, aliás, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, durante uma certa época, sempre mantiveram grandes times, né? Quer dizer, principalmente na época da Paula, da própria Janete e da própria Hortência. Em 1963, o Campeonato Mundial foi inesquecível. O Maracanãzinho tinha gente pendurada nas armaduras do ginásio, de tanta gente que tinha dentro, torcendo, vibrando, gritando pelo Brasil. Foi um campeonato mundial maravilhoso, onde se ganhou na quadra, com perspicácias do Canella contra a União Soviética, porque ele precisava interromper um pouquinho o jogo. Então ele entra na quadra e dá um empurrão no juiz. Levou uma técnica e foi expulso da quadra. Parou o jogo. Era o que ele queria. Parar o jogo. Isso não é saudosismo, não. Isso está aqui. Eu, jogando o campeonato sul-americano no Peru, o cara bateu essa fotografia. Teve a felicidade de bater essa fotografia e eu tive a dupla felicidade de ser da foto. Quando houve a convocação para o Campeonato do Rio, então a gente fazia os treinos e eu jogava pesado. Ele falava: alemão, você pode acabar com o time inteiro, menos o Flamir e o Mauri, pelo amor de Deus. Esse encontro me deu forças, me deu estímulo, me emociona, porque vocês me estimularam a melhorar. O basquete me fez isso e vocês me fazem esse presente, o que me emociona de uma maneira intensa. Muito obrigado de coração. Pelo amor de Deus, clareia minha solidão, acende a luz do teu perdão, apaga esse adeus olhar, faz dos medos meus receios sem nenhum valor, desperta o nosso imenso amor. O basquete é que me fez ser uma pessoa melhor, moldou o meu caráter, me mostrou o caminho certo para seguir na vida, me trouxe amizades que eu carrego desde sempre. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o basquete. Jogo basquete desde os 15 anos, hoje com 64 continuo jogando. Joguei 3 Olimpíadas, 3 Mundiais, 2 Pan-Americanos. Joguei a Maccabidas, joguei a Universidades e continuo ainda o basquete me levando pelo mundo aí afora.
e eu amo o basquete. Para mim, o basquetebol foi uma semente que se foi aumentando dia a dia e fui regando aos pouquinhos e floriu uma árvore imensa que me trouxe responsabilidade, me trouxe conhecimento, me trouxe educação, me trouxe participação, me ensinou a amar os outros e ser respeitada, me ensinou o respeito mútuo entre as pessoas, me ensinou o que é perder e o que é ganhar e mais do que isso, me ensinou a ser cidadã, um ser humano mais completo. E muita coisa do que eu aprendi nesse esporte eu levo para os meus negócios, eu levo para a minha empresa, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, respeitar a hierarquia. Então, o basquete me deu quase tudo que eu tenho e eu, nesses anos todos, na presidência da confederação, procurei retribuir o muito que o basquete me deu. O meu pai, ele, na verdade, né, quando eu nasci, quando nós nascemos, ele já estava no mundo do esporte, né? Ele nunca nos obrigou a fazer nenhum tipo de esporte ou a seguir o basquete exatamente como ele era, até porque ele queria quebrar esse paradigma de o rosa branca e os filhos dele, e o filho dele, meu irmão chegou a jogar. Ele nunca nos obrigou a isso. De você poder desfrutar de histórias, estar próximo, né, de pessoas que são referências, que marcam época, que são usados como exemplos para gerações que vêm. Então, não só no basquete, né? Eu acho que quando você vira atleta olímpico e tem um certo destaque no cenário nacional, eu acho que essas portas se abrem e eu uso isso com muita inteligência, de tentar absorver ao máximo o que esses grandes atletas podem passar. O quanto você ter gerações com ídolos, com referência é importante e o quanto é difícil você medir esse legado, né? E essa fonte de inspiração, como você mede isso? Então, eu vou usar o exemplo da geração do Amauri, do Flamir, bicampeã, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, e o meu tio e meu pai contaram essa história de que eles iam para a arquibancada. E então, assim, se eu parar para pensar, eu fui atleta quase 20 anos de seleção brasileira, muitos garotos se inspiraram em mim também. Paulinho Machado, um dos grandes nomes do jogo. O Brasil está voltando aos Jogos Olímpicos. Vai acabar o jogo. O Brasil está de volta aos Jogos Olímpicos. O basquete brasileiro está de volta aos Jogos Olímpicos. Então, é um ciclo, né, que você tem, e eu acho que tudo começou nessa geração de 59, 63, super vencedora. Pelo menos eu sou fruto disso. Talvez se o Campeonato Mundial não fosse no Rio, talvez se não fosse bicampeão, a seleção não fosse bicampeã mundial, não sei se o Marcelinho Machado, jogador de basquete, existiria. Então, eu acho que esse é o tamanho, né, do legado de uma geração tão vitoriosa como foi aquela. Bem, meu nome é Juarez Araújo, sou jornalista, né? Nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que não tem nada a ver com o basquete do que eu comecei a acompanhar. E a paixão pelo basquete é simples. Eu estudava numa escola em Londrina que tinha educação física. Eu ficava mais na quadra do que estudando. E depois de formado eu vim para São Paulo. Cheguei na Gazeta Esportiva em 78, no início de 78, época de Copa do Mundo, tudinho, mas eu não quis saber de Copa do Mundo. De repente não tinha setorista de basquete. Eu, VAP, peguei e continuei fazendo matérias, daí em seguida veio o Mundial Feminino em 1983, e aquilo foi, eu falei assim, poxa, eu vi aquela geração de Paula e Hortência e Paula, maravilhosa, sendo derrotada numa partida sensacional contra a Coreia no Ibirapuera, e aí eu falei assim, eu vou começar a acompanhar essas meninas. Era uma época que o jornalista tinha acesso ao hotel, ao andar da concentração da seleção. Eu não tinha, até pela chefia da delegação, que era uma grande pessoa, o Valdir Pagan, eu não tinha nenhuma restrição com relação à entrevista, a conversar com a jogadora, no hall do hotel,
no corredor, algumas abriam até os apartamentos delas para eu entrar. Era uma época legal que o jornalista tinha acesso. E eu tinha amizade com todo mundo, respeito e uma confiança delas. Então eu podia entrar, conversar, não tinha problema nenhum. E isso foi ganhando uma força, uma confiança, que durante a fase de treinamento algumas falavam assim: você vai para o Mundial, né? Você foi nas barcas na Malásia, você foi na barca na União Soviética, agora que a gente está melhor, aí está mais reforçado, você tem que ir lá para ver o que vai acontecer. E aí isso foi dando uma força profissional para mim, para que eu tomasse coragem e fosse. E fui. E deu certo. Carlinhos Brasolim, presidente do Esporte Clube Pinheiros. Basqueteiro, fui jogador, peguei uma era muito boa e fui uma das pessoas que foram para os Estados Unidos. Então eu peguei, exatamente quando eu voltei dos meus 7 anos, era 94. E era quando teve o Mundial Feminino. E por coincidência, a 12ª jogadora desse time, a Dalila, nós éramos amigos de faculdades e namorados. Então eu acabei tendo algumas histórias de dentro da seleção que aconteceram, alguns fatos, seleção 94, dirigida pelo grande Miguel Ângelo da Luz e o Valdir Pagan. E de repente, o Renato Brito Cunha, que era o presidente da CBB, ex-técnico, chegou e falou assim, pro Miguel Ângelo: eu quero as 2 grandonas juvenis lá que jogaram Sul-Americano Juvenil na seleção principal. E chamou a Cíntia Tuiu e a Alessandra, juntamente com a Janete, que estava surgindo, já era uma grande jogadora, mas a equipe foi se completando durante aquele fase de treinamento em São Roque, e de repente você via que era uma seleção capaz de jogar contra as potências mundiais. E foi para a Austrália, desacreditado, eu acreditando. Eu tinha uma revista chamada Super Basquete. E essa seleção ela foi indo devagarzinho, jogando na Austrália, e ninguém achou que o time brasileiro teria um sucesso. A Paula e a Hortência estavam brigadas quando chegaram na Austrália, porque a Paula e a Hortência jogavam na Ponte Preta, naquela época da loucura do Chedi lá, de levar as duas para o mesmo time, e foi jogar contra a Unimap de Piracicaba. E a Branca, a irmã da Paula, jogava na Unimap. E a Hortência falou um palavrão lá para a Branca. E a Paula tomou as dores, falou: você pode falar o que quiser da minha irmã, mas xingar ela não. E aí as duas ficaram estremecidas. Só que durante a competição, as meninas se uniram, as meninas foram pedacinho a pedacinho, vencendo jogo a jogo. Elas foram se unindo conforme os resultados e percebendo que, unidas, elas poderiam ir muito mais longe. Coisa que não aconteceu antes, que existia realmente uma grande rivalidade entre as duas. Se não existisse a Paula, não existiria a Hortência. Se não existisse a Hortência, não existiria a Paula. Amigas íntimas nós nunca fomos e nem vamos ser. Paula é melhor, Hortência é melhor. Ganhava meu time, eu era melhor. Ganhava o dela, ela era melhor. Eu não vejo a minha carreira sem a Paula do meu lado. E quando chegou na final, parecia a melhor seleção do mundo. Não tinha adversário. Ganhou da Espanha, ganhou dos Estados Unidos e, de repente, faz uma final maravilhosa contra a China e é campeã mundial, inédito do título. E lá estava eu. As meninas brasileiras. Vem Hortência, vem Hortência. Mais um pontinho na concentração. Estamos no pódio, vai suar. Vai terminar o jogo. O Brasil vai fazer tocar o seu hino no pódio. O Brasil é campeão do mundo. O Brasil é campeão do mundo. Como é difícil ser campeão do mundo. Vai tocar o hino lá do outro lado. Vamos cantar aqui. Nós somos campeões, nós somos campeões. As meninas comemoram. O país acorda com o verde e amarelo. Olha só a alegria brasileira. Vamos lá, Paula. Mais um pontinho, Paula. Olha a categoria da Paula.
a categoria da Paula. A melhor jogadora do Campeonato Mundial, Hortência Cestinha, mais Leila e Janete jogando muito. 2, 1, campeão do mundo! Campeão do mundo, Brasil! Tá aí a vitória! Comemore, torcedor brasileiro! Somos campeões do mundo! E o Juarez vai falar diretamente de Sydney, trazendo a festa brasileira. Vamos lá, Juarez! Tem, Luciano, o pessoal aí na quadra fazendo uma comemoração tremenda. É algo realmente impressionante. Esse título com o basquetebol feminino brasileiro, um fato inédito em todo o tempo. Eu estou aqui ao lado do grande chefe, o Miguel TV Bandeirante, ao vivo. Luciano, querendo falar com você. Manda abraço, garoto. Meu nome é Rogério Teixeira, trabalho já há quase 7 anos na Confederação de Basquetebol. Eu tenho uma atuação como coordenador de governança, na verdade, mas por amor ao basquete eu acabei sendo responsável pelo acervo. Meu Rio de Janeiro, coisa mais linda desse país. Que beleza. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança, rebuzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Todo mundo sabe, eu não fui contratado para cuidar do museu, né? Isso eu arrumo um tempo para fazer fora o meu trabalho, porque, cara, isso é uma paixão pelo basquete. É uma paixão de ver a história do basquete sendo resgatada, sendo tratada, cuidada. Já teve gente que passou ali do lado de fora, pelo nosso corredor ali na porta, pediu para entrar, para ver um pouco da nossa história. Então, isso é o mais gratificante, poder ajudar a contar e guardar a história do basquete brasileiro. Em nome de todo basqueteiro apaixonado pelo esporte, reitero nosso imenso e eterno agradecimento às grandes lendas do basquete brasileiro que já nos deixaram. Amaury, Vlamir, Fritz, Rosa Branca e todos os grandes atletas que por nosso país já passaram. Essa é uma singela homenagem aos grandes feitos realizados por vocês e que para sempre nos encherão de orgulho.